Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sempre damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos diante dele através da sua palavra. Vamos aproveitar bastante o tempo, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, que devemos aproveitar bastante o tempo por quantos dias são maus. Jesus diz que os dias são breves, e eu creio que nós estamos caminhando para um fim, e um fim que talvez não esteja tão longe, seja pela nossa partida para a eternidade, ou por ocasião da volta de Jesus para nos buscar, pelo arrebatamento, mas de qualquer maneira o tempo está se abreviando. Então vamos aproveitar bastante esse tempo que nós temos, favorável, para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Temos aprendido nas últimas mensagens pregadas aqui sobre o valor da alma, sobre o valor declarado e, sobretudo, temos aprendido que Jesus disse que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero nessas mensagens, a partir de hoje, estar pregando sobre descobrindo o valor da alma. Ora, se alguém descobre o valor da alma, julgo que essa pessoa fez uma grande descoberta. Eu quero ler um texto que está em Coríntios, na segunda carta de Paulo escrita aos irmãos de Corinto, no capítulo 4, versículo 3, 4 e 7. Verso 3, aliás, ele escreve o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perecem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui no verso 4 é que a nossa mente foi bloqueada pelo inimigo das nossas almas para não compreendermos a mensagem do Evangelho para a nossa salvação e para a glória de Deus. O verso 7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Pai querido, Pai de amor, obrigado por estarmos aqui juntos diante da Tua palavra para mais uma mensagem. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja usando a Tua palavra como instrumento que ela é sondador e que ela possa sondar as nossas vidas, os nossos corações, abrir as nossas mentes, nossos olhos espirituais para compreendermos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Abençoa as pessoas que estão me acompanhando, abençoa as suas famílias, ó Deus, guarda-as de toda espécie de males, conduze-nos pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Descobrindo o valor da alma. Ora, se a pessoa descobre o valor da alma, esta pessoa fez uma descoberta incrível, talvez a maior de todas as descobertas em sua vida. Baseado naquilo que disse Jesus ainda em Mateus capítulo 16, verso 26. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, se a alma é tão valiosa, cabe a mim, cabe a você, procurarmos descobrir qual é o valor desta alma. Porque a alma é o ser em si, é a existência de todo ser humano. Não há existência sem alma, sem vida. Portanto, isso é valiosa. Paulo, escrevendo aos Efésios, aliás, aos Coríntios, no texto que lemos, 2 Coríntios 4, verso 7, ele está falando da capacidade de conhecimento, de sabedoria, de descoberta das coisas espirituais, especialmente do valor da alma, essa parte espiritual do homem. Ele diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Como podemos compreender
a linguagem do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, tratando-se da capacidade intelectual e espiritualmente do homem, a alma, o espírito. Só podemos compreender quando fazemos a comparação de coisas espirituais com espirituais, como mesmo ele nos orientou a fazer. Quando lemos o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no capítulo 2, nós encontramos ali a formação do homem e da mulher. E no capítulo 2, versículo 7 especialmente, Paulo chegou a dizer que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma que vive, alma vivente, alma que permanece para sempre. Então somos alguém indestrutível. A carne não, mas a parte espiritual do homem, essa vive para sempre. Então esse tesouro está guardado em vaso de barro. Esse conhecimento espiritual que pode interagir com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, com as coisas espirituais, que Paulo chama de mente espiritual, o homem espiritual, essa parte que é inerente de nós mesmos, ela está dentro, guardada neste vaso de barro. Porque nós somos feitos do pó e este pó se tornou o habitat, ou habitação do eu. Nós habitamos dentro de nós mesmos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a carne e o espírito são opostos, eles lutam, porque um é material, o outro é espiritual, e eles lutam um contra o outro para que não façais o que quereis. A carne inclina para as coisas do mundo, mas o espírito para as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, quando descobrimos o valor desse espírito, que é inerente de nós mesmos, mas proveniente de Deus, soprado por Deus em nós, nós entendemos que nós temos dentro de nós um valor incalculável, que é a alma. O filho de Davi, o rei Salomão, ele escreveu Eclesiastes no capítulo 12, versículo 7, dizendo que com a morte a carne volta para o pó como era. Olha que interessante, fomos feitos do pó e o pó voltará um dia para o pó. Assim como Deus soprou um dia no barro e fez do barro alma vivente, um dia ele soprará nesse vaso de barro e ele tornará pó outra vez. Mas o Espírito, disse ele no versículo 12, verso 7 do capítulo 12 de Eclesiastes, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Observa então que nós temos uma dádiva em nós, que é o Espírito de Deus. É com o Espírito que nós compreendemos a palavra de Deus. É com o Espírito que nós enxergamos as belezas celestiais. É com o Espírito que nós almejamos conhecer Deus. É com o Espírito que nós buscamos as coisas espirituais. É o Espírito que permanece. Por isso, Paulo diz, temos esse tesouro em vaso de barro. Um dia este vaso se quebrará. Portanto, é importante estarmos procurando cada dia descobrirmos qual é o valor da alma. Jesus, no capítulo 23, verso 46 de Lucas, Lucas escreveu sobre a crucificação de Jesus nesse capítulo. Ele é preso no capítulo 22, capítulo 23 ele é levado para o lugar chamado Gólgota, onde ele foi condenado à morte, morte de cruz, e ali pendurado nos braços daquela maldita cruz, a Bíblia diz que no verso 46, que ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito isto, expirou ou morreu. Então, juntando aqui os textos bíblicos, nós temos uma ideia correta do que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos esse tesouro de barro, ou seja, esse tesouro guardado em vaso de barro. Porque Deus fez o homem do pó da terra, barro, soprou nesse barro e colocou dentro desse vaso um excelente tesouro que é o Espírito, a sabedoria, o homem espiritual, e nós carregamos isto em vaso de barro. Um dia se quebrará, o barro voltará ao barro como era, de acordo com o que explicou Salomão,
e o espírito volta para Deus. E Jesus é a grande prova. Ao morrer na cruz do Calvário, é como se o barro estivesse quebrando-se e o espírito voltando para Deus, e logo imediatamente o corpo foi para a sepultura. Entendido? Creio que eu fui muito claro e espero que você tenha entendido. Portanto, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É o que disse Jesus. Portanto, nosso foco não deve ser a carne, o vaso, o estereótipo, mas sim o interior, o espírito, a alma que vive e reina para sempre, ou com Deus, ou separado de Deus para sempre, na eternidade de tormento. Portanto, essa descoberta que fazemos da alma, ela é interessante. Quando descobrimos o valor da alma, o próprio Jesus comparou ao homem que descobre o valor da alma como alguém que encontra um grande tesouro, ele esconde o tesouro em um campo e daí ele volta e solicita a compra daquele campo ao dono do campo. E o dono vende e ele compra por um alto valor. Não é que o campo tenha tanto valor, mas é que ele tem um tesouro guardado ali que vale muito. Por isso ele vai e compra esse tesouro, quer dizer, compra esse campo em virtude do tesouro que está guardado ali, baseado na ideia do apóstolo Paulo. É o tesouro em vaso de barro. Essa ilustração Jesus deu contando algumas parábolas no capítulo 13, especialmente no verso 44, ele fala sobre isso. É como o homem que achou o tesouro, guardou e depois vendeu tudo que tinha e aplicou naquele campo, comprando aquele campo. Então, a descoberta da alma é realmente uma questão de inteligência, uma questão de sabedoria. E eu acho interessante o que Paulo escreveu no texto que lemos inicialmente, no capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 4. Ele diz que o inimigo cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandece a luz do evangelho da glória e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, nossa mente foi bloqueada, nossa mente foi obscurecida por Satanás para que não compreendamos o valor que nós temos em nós mesmos, valor este dado, advindo de Deus quando ele sopra no homem o seu espírito, a sua própria vida. Por isso o homem é alma que vive. Portanto, é necessário que façamos uma descoberta da alma. Eis a razão por que pregamos nas mensais anteriores sobre aquela questão de Satanás se apresentar como pretendente da alma do homem quando está sendo vendida em leilão. E ele apresenta em Gálatas capítulo 5, nos versículos 19 e 21, com 17 oferecimento. Eu acho que vale a pena se repetir o texto para se entender o que realmente ele estava fazendo ali naquele momento, ou que ele continua fazendo, tentando vedar ainda mais a mente do homem com ofertas banais que fazem parte exclusivamente da carne, porque as ofertas oferecidas por Satanás, elas têm a ver muito e exclusivamente com a carne, a parte que se quebrará e voltará para o pó. E ele diz no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz que a oferta de Satanás é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedice e também glutonaria. E quem pratica essas coisas, diz eles que, disse Paulo, que manter-se-á separado do reino de Deus. 17 grandes ofertas que ele faz para manter esse vaso aqui separado de Deus, separado da alma, como que tendo mais valor do que a alma. E, lamentavelmente, pessoas que se alimentam dessas iguarias como oferta de Satanás que alimenta a carne, viverá então aqui todas essas ilusões e depois será desiludido para sempre, separado de Deus após a morte, após esse vaso se quebrar. Jesus, por outro lado, ele oferece contra as 17 ofertas de Satanás, ele oferece apenas 9, mas são válidas porque essas são para o Espírito. Olha o que ele diz no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. E ele diz que contra essas coisas não existe lei. Portanto, é bom que aprendamos aqui a descoberta do valor da alma. O apóstolo Pedro, ele se levanta no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira carta, movido pelo Espírito de Deus, para nos dar um grito de alerta. Ele diz, olha, sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, está em derredor, como leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Tome cuidado, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa aqui é a tríade de Satanás apresentada por Jesus no capítulo 10, versículo 10 de João. Jesus, por sua vez, ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Meu querido amigo, se você ainda não é uma pessoa salva, você não descobriu ainda o valor da alma, você ainda vive a carne, os prazeres da carne, portanto, o espírito está morto. Porque vivendo a carne, o espírito morre. Vivendo o espírito, a carne morre. Alimente a carne. Aliás, alimente o espírito através da palavra, do conhecimento de Deus. Busque a Deus. Você e sua família, por favor, é tempo de achegar-se a Deus. É tempo de aproximar-se mais de Deus. É tempo de conhecer mais a Deus. Você que já é salvo por Cristo Jesus, não descuide, porque a nossa partida deste mundo, creio que não demorará. Jesus disse, brevemente voltarei. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa te ajudar. A partir daqui nós estaremos trazendo outras mensagens baseadas nesse tema, descobrindo o valor da alma, e eu conto com a sua participação, assistindo, divulgando, enviando aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos e convidando as pessoas a inscreverem-se no canal. Meu objetivo é falar a verdade, porém a verdade da palavra de Deus para te ajudar. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Tenha um bom dia, um forte abraço, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.